em que tu... Claro, tu tá falando de dar aula, né? Mas, tipo, não sei se tu chegou a... Ah, não, essa pergunta não tem nada a ver. É que pra mim teria, porque eu ia perguntar a diferença entre o ensino da escola, os alunos da escola e os alunos do ensino superior. Só que tu não chega a dar aula, né, pro ensino fundamental, ou chega. Sim, a gente está Tem dando. diferença? Tem, claro que tem. Tem, sim. A gente deu aula pela primeira vez nesse ano para ensino fundamental. A gente nunca Uhum. tinha dado, a gente sempre trabalhou Ensino mais superior. com o ensino médio, Uhum. no curso de férias, né? Uhum. E claro, o ensino superior, eu ministro aulas no ensino superior desde que eu entrei no mestrado, Uhum. né? Então, tem diferenças, com certeza, né? E tem diferenças dentro do ensino fundamental, né? Dentre as turmas. Claro, por exemplo, a gente iniciou com a turma de primeiro. Ai, desculpa. Foi nada. Primeiro, segundo e terceiro ano, Uhum. né? E a gente tem que dar uma aula atrativa, Uhum. né? Com bastante imagens, né? Para tentar trazer a atenção deles, né? Então a Uhum. gente falou da origem da vida com eles, por exemplo. Uhum. Então a gente tinha que tentar trazer informações, né? Sobre o universo, sobre Marte, por Pô, exemplo. astronomia? Sim, a gente fez um vulcão para eles usarem na sala de aula, né? Pô, A gente fez várias maquetezinhas, assim, coisas que eles pudessem fazer dentro da sala de da aula. social. Então, a gente não consegue trazer tanto conteúdo assim, tipo, fazer um conteúdo estrito, assim, como se fosse na universidade ou até nos ensinos, nos ensinos para alunos maiores, Mais porque eles ainda aprofundado. estão sendo alfabetizados, né? Eles Uhum. ainda estão em fase de adaptação à escola, né? Uhum. Daí, quando a gente já fala em F2, daí a gente já traz um pouco mais de conteúdo, Uhum. né? A gente já consegue trazer mais características. A gente estava falando sobre o corpo humano com eles, então a Uhum. gente conseguia trazer mais características, os órgãos do corpo, né? As partes, as funções, né? E agora que a gente está em F3, né? A gente traz detalhes de tudo, sabe? Então, a gente consegue, a gente tem que fazer uma adaptação ao conteúdo, né? Uhum. Tanto com relação ao que a gente vai ensinar, quanto também com relação a como fazer a aula, né? Se tu só joga conteúdo para crianças muito pequenas, eles não vão prestar atenção. Tu sabe que uma coisa que eu tava pensando nisso, né? As crianças adolescentes, aí falando da minha experiência, né? Eles têm atenção muito. É um sopro, né? Sim, Foi embora. Só que eles também têm entusiasmo. muito, Isso é muito muito. massa. Porque, tipo, o ensino superior tem um pessoal ali que parece que tá batendo ponto. É, a gente costuma Tipo, dizer que as crianças, né, são o topo do interesse, assim, uhum. e que aos poucos as pessoas vão ficando velhas e elas, não sei, não têm tanto interesse, mas não é uma regra. Sim, Isso não é sim, uma sim, regra, sim. né? Tem casos e casos. A gente eu já tive todos os casos de turmas que conversam muito, que falam muito, que participam muito. Tem turmas que não falam nada, tu entra na aula, principalmente no sistema remoto, né? Às vezes tu começa a aula, ninguém pergunta nada, acaba a aula, deu tchau, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas estão cansadas também do ensino remoto, acredito eu, né? Então, às vezes pode ser um pouco frustrante, assim, né? Mas de modo geral, eu acho que depende muito da turma, é muito Uhum. dependente da turma, Depende do lugar, depende do lugar, depende da motivação dos depende alunos, do dia, às vezes. depende do dia. Se, por exemplo, um aluno der uma facada no outro, que nem já aconteceu comigo, Nossa, então acho que é meio difícil dar aula, né? nesse Eu não vou caso, conseguir sim. dar aula, né? Nesse caso, sim. Mas, enfim, eu acho que as crianças são, sim, muito, muito curiosas, né? Mas eu já É um tive. gráfico, né? É, Curiosidade aqui. mas eu já Quanto tive. menor o tamanho da criança, maior a É, curiosidade. mas eu tenho alunos de ensino superior que também são super curiosos, são super participativos. Pô, essa é uma outra teoria que eu tenho. Essa é outra Hum, teoria que eu tenho. Tá. Eu acho que, tipo assim, ó. Digamos que a média de habilidade do aluno. Eu acho que os alunos de antigamente, eles tinham uma média maior de habilidade. hum, Eu acho. Os de hoje, a média os alunos médios, eles têm menos habilidade que os antigamente. Só que os que são muito bons de hoje são muito melhores do que os alunos que tinham antigamente. Tipo, eles têm muito mais habilidade comparando com os outros.
Então, no geral, assim, o aluno antigo, eu acho que ele era mais concentrado, Sim. mais disciplinado e tudo. E conseguia mais resultados. O nosso, hoje em dia, ele já é menos concentrado, menos interessado. Não sei se é pelo mercado de trabalho. Mas, tipo, o cara não tá tão interessado assim. Ele tem uma média que é... Ele não é tão bom assim profissional. Ele se forma nas coxas. Mas quando o cara é bom, É que sai de baixo. Quando os caras são bons, sai de baixo. na verdade, essa questão de foco, ela vem em função da própria tecnologia, né? Que tira Então, também. sim, com certeza. Se parar para pensar no passado, quando estava na faculdade, eu conseguia estudar 8 horas por dia e não me distraía em nenhum momento, Uhum. né? Agora, dificilmente tu vai conseguir ficar 8 horas, porque vai ter interrupções, né? Tu vai ter vontade de checar uma rede social, infelizmente, Uhum. né? Então, eu acho que a própria tecnologia tá levando as pessoas a não conseguir se focar, né, por muito tempo, né? Uhum. E tu precisa às vezes sair das redes sociais para poder ter mais tempo de foco, né? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem informações como a gente não tinha, né? Sim, Quando a gente aqui no quando celular. a gente estava na escola, a gente usava Barça. Sim, não, e eu escrevo muito quando eu tô esperando. Então, se fosse em outras épocas, eu ia ter que esperar parar na frente da máquina de escrever pra escrever. Aqui não, aqui eu tô escrevendo. É, a máquina de escrever a gente nem usou, né? Mas. Eu usava. Pô, super legal, não precisa nem imprimir. Imagina não ter que lidar com uma impressora. Bom, essa é uma vantagem. O problema é quando tu erra, né? Daí tinha que ficar apertando. É verdade. Essa é boa. Mas enfim, eu acho que claro, a gente está num momento de muita informação, né? Então a gente consegue ter acesso a qualquer coisa na palma da nossa mão. Até a fake news. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, nem tudo é confiável, né? Então, o fato da gente ter informações não garante que nós estamos informados. Então significa que